Legatis manibus et pedibus eius, mitite eum in tenebras exteriores. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje já o 19º domingo depois de Pentecostes e ouvimos na Epístola a continuação da leitura do domingo passado. Nela, São Paulo, já tendo estabelecido os princípios dogmáticos da verdadeira santidade, agora, como acabamos de ouvir, ele extrai desses mesmos princípios as consequências morais. Olhando para a Epístola, percebemos o que São Paulo entende por justiça e por santidade da verdade, que é, na verdade, uma tradução do que é o próprio Cristo. Antes da nossa conversão, nossas faltas causavam sofrimento, tanto ao próximo quanto a Deus. A injustiça, se passasse despercebida, pouco nos importava. O egoísmo era basicamente a nossa lei. E também uma garantia de que Satanás reinava em nossas almas. Agora, com a expulsão desse usurpador indigno, que foi expulso no dia do nosso batismo, que é expulso em cada confissão, que é expulso em cada ato heróico de fé e de caridade, os direitos da nossa alma cabem agora somente a Deus. Por isso, em espírito de santidade, nós devemos buscar sempre servir a nosso Senhor com o nosso corpo, com a nossa vida. E assim, o sinal visível de que nós pertencemos a Deus, mais do que fazer o bem ou dar os direitos da alma a Deus, é exatamente estarmos unidos a nosso Senhor, tanto em pensamento, quanto nas nossas intenções e, sobretudo, com as nossas obras. As nossas obras precisam traduzir a nossa pertença a Deus. Quem é de Deus, age como pertencente a Deus. Quem não é de Deus, faz justamente as obras daquele que é contra Deus. Em suma, nós viveremos na caridade se formos imitadores de Deus, se formos de fato seus filhos, como o somos, amado por Ele. No Evangelho nós ouvimos essa parábola que é tanto tocante quanto um tanto misteriosa. Nosso Senhor tinha acabado de censurar o ódio criminoso dos judeus, que já preparavam armadilhas para o deicídio que cometeriam um dia. E Nosso Senhor, por isso, anuncia essa parábola para de antemão reprovar as suas más ações e, mais ainda, para anunciar o castigo que lhes esperava se eles não mudassem de conduta. O rei dessa parábola é Deus, o filho é o próprio Jesus, e a noiva, ou os convidados, a noiva é a igreja, e os convidados somos cada um de nós, como eram os judeus daquela época, os pagãos daquela época, todos eles foram convidados para o banquete do nupcial do Cordeiro, mas deram desculpas. E quando nosso Senhor entra naquela sala, o pai de família, o Rei eterno, Deus, entra na sala e vê alguém vestido de modo inadequado, não estava preparado para aquela cerimônia, manda dar uma ordem que parece um tanto exagerada, absurda: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Bom, primeiro, se nós formos olhar para o detalhe da veste, é interessante saber que naquela época, quando alguém convidava alguém para uma cerimônia como esta, se a pessoa não tinha muitas condições, aquele que o convidou providenciava o vestido adequado. Mas havia um que mesmo assim não se vestiu adequadamente. Nesse detalhe da veste, se nós olhássemos para a nossa vida, falando de veste mesmo, material, roupa,
quantos de nós seríamos também amarrados de mãos e pés e jogados nas trevas exteriores? Não me refiro tanto agora na missa, porque imagino faça um esforço de se vestir adequadamente, como deve ser, mas e no dia a dia? Durante a semana, em casa, no trabalho, nos círculos de amizade, como é que nos vestimos? Como é que nos apresentamos? Estamos preparados? Porque em qualquer momento o Rei Eterno pode nos convidar para essas bodas. E se não estivermos preparados, já sabemos o destino. Mas, voltando a um sentido, digamos, espiritual, podemos ver aqui também um aceno de Jesus para o que nós chamamos de inferno. Esse amarrar de mãos e pés e jogar nas trevas exteriores, essas trevas significam o inferno. O inferno é uma realidade tão ignorada, mas ao mesmo tempo tão presente, tão verdadeira, que de tão ignorada parece não existir, parece mais uma historinha que nós contamos para tirar uma lição moral e só. Muitos, não só no mundo, mas dentro da igreja, não pensam no inferno, pensam em Deus, no amor de Deus, na caridade de Deus, na misericórdia de Deus, ignorando, como diz Santo Afonso, que a misericórdia já mandou mais gente para o inferno do que a própria justiça. Porque Deus, ao ter misericórdia do pecador, o pecador, contando sempre com essa misericórdia, não percebeu que ele tinha um prazo de validade, e assim foi pego, ou é pego, em estado de pecado, e por isso corre o grande risco de sofrer essa mesma sentença, amarrar de mãos e pés e ser jogado fora. Nós não podemos correr esse risco, nós não podemos contar com a misericórdia divina para abusar dela, devemos procurá-la, pedi-la, mas para nos emendarmos, mudar de vida, buscar o perdão enquanto há tempo. Aproveitemos para reavivar em nosso coração, em nossa memória, em nossa mente, em nossa alma, essa grande verdade de fé que é a existência do inferno. Ele existe, é uma verdade de fé, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e diz a Escritura Sagrada, nenhum homicida pode entrar na vida eterna. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres, dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter o devido arrependimento dos pecados cometidos e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa separar-se eternamente, definitivamente, do amor de Deus, da união com nosso Senhor, da vida de comunhão com os santos e bem-aventurados. E é exatamente essa separação definitiva que o Catecismo da Igreja Católica chama de inferno. O profeta Isaías, falando sobre os condenados, dizia: o verme que os rói nunca morrerá, e o fogo que os devora nunca se apagará. E Daniel dizia: todos ressuscitarão, alguns para a vida eterna, outros para a ruína eterna. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, dizia: os que não reconhecerem a Deus, os que não obedecerem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, receberão a morte, e na morte, tormentos eternos. Neste mundo, como é que nós podemos explicar a existência do inferno? Se Deus é bom, por que uma prisão tão terrível? Por que era um castigo sem fim? Bom, nesse mundo, nós percebemos que existem injustiças. Muitas vezes, os maus, os iníquos, têm riquezas, casas boas, roupas boas, comida, amigos, honras, bens, passam a perna em todo mundo, fazem tudo que não presta e ao mesmo tempo
nunca são pegos. Ou se são pegos pela justiça humana, logo são soltos, conseguem se safar. Porém, os bons neste mundo, muitas vezes, sofrem, como Lázaro, naquela parábola, sofrem e é negado aos bons, muitas vezes, até aquilo que é necessário para sobreviver. E aí, muitos de nós, muitas vezes nos questionamos, por que essa desigualdade? Por que o mal vive tão bem e o bom vive de modo tão inadequado, terrível, tão miserável? E essa é uma realidade que nós não conseguimos negar, porque está diante dos nossos olhos. Nós vemos todos os dias, na nossa vida prática, no dia a dia, na TV, na internet, nas notícias, está por todos os lados. Então é necessário que exista um lugar onde os maus serão tratados como tais e os bons igualmente serão tratados como bons. O inferno é justamente o lugar onde os maus receberão aquilo que não tiveram nesse mundo, justiça. E o inferno será o lugar onde se reparará a honra dos bons, que neste mundo sofreram a mesma injustiça. O inferno é um lugar de tormentos, como chamou o rico Epulão. No inferno, 2 tormentos especiais cairão sobre o condenado: o tormento dos sentidos e o tormento do dano. Dos sentidos está em referência aos nossos sentidos. Segundo Santo Afonso, o sentido que nós mais usamos nesse mundo para pecar, no inferno é o que mais será atormentado. A visão, os olhos, padecerá de tormento das trevas, nada poderá ver, pois naquele cárcere fechado nunca entrará um facho de luz. O fogo que ali existe não será luminoso, porque o próprio Deus separará o fogo da luz, e esse fogo do inferno produzirá somente uma chama, uma claridade muito parva, suficiente para que o condenado veja a fealdade dos demônios e dos demais condenados. O olfato padecerá a pestilência que exalará os condenados e os demônios. Certa vez São Boaventura disse que se uma única alma dos condenados saísse e viesse para esse mundo, essa única alma condenada seria o suficiente para causar uma pestilência, uma doença tal que dizimaria toda a humanidade. E no inferno estão todos os condenados ao mesmo tempo, amontoados juntos. E São Tomás diz que ali, diferente dessa vida, nessa vida quando nós sofremos, a presença de um amigo pode nos ajudar a aliviar a dor e o sofrimento. Ali não, no inferno é o contrário. Quanto mais condenados, mais sofrimentos, mais gemidos, mais choro e ranger de dente, mais dor, mais lamentação. O paladar, por causa da gula, será castigado com a fome devoradora, como naquela parábola em que o rico desejava, vendo nas alturas Lázaro no seio de Abraão, desejava ao menos uma gota d'água para matar a sua sede, e nem isso lhe foi permitido, tudo lhe será negado. Padecerá fome, sede, mas nada lhe será dado. Mas o pior tormento do inferno, como é normal, é o tato, porque havendo fogo de todos os lados, o tato será o sentido mais atormentado, será o que mais sentirá o inferno. Ali haverá fogo, e é um fogo misterioso, verdadeiro, real, um fogo que será aceso pela própria ira divina, e o réprobo assim estará dentro daquelas chamas, como um pedaço de lenha no meio da fogueira. Haverá fogo por todos os lados, fora e dentro dele. Respirará fogo, e em fogo nadará como um peixe no meio do mar. Cada condenado se converterá como se fosse uma fornalha ardente. Mas tudo isso é apenas o princípio dos castigos, desse atar e jogar fora nas trevas exteriores. Porque a própria alma, não só o corpo, mas a própria alma será atormentada nas suas faculdades. A memória
irá lembrar de todas as graças que Deus concedeu nessa vida e não foram correspondidas, de todas as confissões feitas e ao mesmo tempo desprezadas, depois entregando-se novamente a pecados. O entendimento sofrerá ao considerar que, perdendo a Deus, perdeu tudo. Perdeu o céu, perdeu o paraíso, perdeu a bem-aventurança. E a vontade, tudo que ela quiser naquelas chamas, será negado. A Sagrada Escritura diz que até a morte será negada. Pedirão para morrer, mas não poderão mais morrer, porque já morreram. Caiam sobre nós as montanhas, e nada acontecerá. Continuarão vivos para sempre. Como o fogo que consumia a sarça ardente, queimava, mas não consumia em suas chamas aquelas folhas. Ou como uma erva que o animal, o boi, o burro, come, mas só as flores, só as folhas, a raiz fica sempre ali, crescendo, e assim eternamente é consumida sem nunca morrer. Igualmente, o condenado nas penas do inferno. Mas a pior pena do inferno é a pena do dano. Depois de todos esses tormentos, se os condenados tivessem pelo menos uma luz, uma esperança de que um dia, depois de séculos, centenas de séculos, milhões de séculos, eles pudessem voltar e ver a Deus, ao menos por um instante, passariam por tudo isso com prazer e desejariam sofrer muito mais, desde que pudessem ver a Deus ao menos uma única vez. Mas isso não será possível. É exatamente essa certeza de que nunca poderão ver a Deus que a Igreja chama de pena do dano. O pecado causou naquelas almas dos condenados uma pena tal, um dano tal, que não pode ser restaurado, não pode ser reparado nunca mais. Para consertar os pecados que nós fazemos, veio o próprio Deus e derramou o seu sangue, nos salvou, permanecendo cada um de nós livres. E se depois, com essa liberdade, nós voltamos à vida de pecado, não atentamos ao tempo que nos falta, não lembramos do fim, da morte, do juízo, do inferno, nós não poderemos assim nos encaminhar devidamente para o paraíso. E é exatamente por isso que a Santa Missa hoje, nós lembramos essa realidade do inferno, não para nos meter medo, como dizem os protestantes. Jesus já nos salvou, todos nós somos salvos, graças a Deus. Resta a cada um de nós viver como tais, viver como pessoas salvas, fora do jugo do pecado, lutando constantemente contra as tentações que cada um de nós, para a qual cada um de nós temos as nossas inclinações, alguns a gula, outros a fofoca, outros as impurezas e assim por diante. Mas todos nós precisamos vencer as tentações constantemente. Até quando? Até o último dia, até o último suspiro. Padre, já caí tantas vezes, não importa, desde que você consiga novamente se levantar, buscar a confissão, se arrepender e renovar no coração o amor a Deus sobre todas as coisas, nosso Senhor estará sempre disposto a perdoar o pecador de fato arrependido. Mas de nossa parte, será sempre necessário corresponder a esse perdão recebido com maior prudência, maior vigilância, com amor, com caridade, com largueza de coração, para que não aconteça que no fim ouçamos essas terríveis palavras: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Para que isso não aconteça, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.